Eu achava que a formatura dele seria também a minha vitória. 4 anos de trabalho sem descanso, noites em claro e cada centavo do meu salário entregues para o sonho que acreditava era nosso. Mas naquela noite, no salão iluminado de Belo Horizonte, descobri que eu não era parte da conquista. Eu era apenas o degrau que ele precisava para subir. Diante de dezenas de convidados, fui descartada como se fosse nada. Só que o que ele não sabia é que eu guardava todas as provas do quanto tinha me usado. E no fim, seria ele quem perderia tudo. Eu sempre acreditei que, no fim, todo esforço valeria a pena. Repetia isso como um mantra a cada madrugada em que saía de um turno para entrar em outro, mesmo quando meu corpo implorava por descanso. O nome dele ecoava como justificativa. Lucas, o homem que eu amava, o futuro médico que eu ajudava a formar com minhas próprias mãos calejadas de tanto trabalho. Enquanto os colegas dele reclamavam das provas difíceis, eu estava em um caixa de supermercado contando moedas para garantir que o aluguel não atrasasse. Quando ele dizia estar exausto de estudar até tarde, eu já vinha de 12 horas atendendo clientes em um restaurante, sabendo que a noite ainda não tinha acabado. Tudo que eu ganhava era direcionado para um único objetivo: pagar mensalidades, livros, transporte, cada detalhe que permitiria que Lucas chegasse ao tão sonhado diploma de medicina. Não havia luxo nem sobras. Cada escolha era feita em função dele. Eu dizia a mim mesma que era temporário. 4 anos de luta e depois viria a recompensa: estar ao lado de um médico, dividir o fruto de uma vitória que seria nossa. Mas na prática, essa vitória parecia cada vez mais distante. Lembro da primeira vez em que vi o extrato bancário zerado depois de enviar uma transferência para a faculdade. O vazio daquela tela me deu medo, mas também orgulho. Medo de não conseguir pagar as contas do mês, orgulho de ser a razão pela qual ele seguia firme no curso. Eu escondia o cansaço e sorria quando ele dizia que um dia retribuiria tudo. Vai valer a pena, Clara. Quando eu me formar, nossa vida vai mudar. Só que, no fundo, havia momentos em que eu duvidava se esse nossa vida ainda incluía a mim. Lucas já não tinha tempo para conversas longas, para planos de casal. Cada vez mais cercado de colegas de classe alta, ele parecia se afastar do mundo de onde eu vinha. Eu me agarrava à ideia de que era apenas a pressão dos estudos, mas no silêncio da noite sentia que algo estava escapando entre meus dedos. Mesmo assim, continuei. Dizia não a convites de amigos, aceitava turnos extras, cortava despesas básicas. Eu deixava de lado minhas próprias necessidades, acreditando que estava construindo um futuro sólido. Em 4 anos, mais de R$ 200.000 tinham saído das minhas mãos diretamente para os sonhos dele. Nenhum presente, nenhuma viagem, nenhum luxo para mim. Apenas boletos pagos e dívidas assumidas. Naquela época, ainda não enxergava o quanto estava me apagando para que ele brilhasse. Achava que amor significava sacrificar tudo, mesmo a mim mesma. E foi assim que entrei naquela noite de festa de formatura, exausta, mas confiante de que finalmente veria meu sacrifício reconhecido. Eu não imaginava que, em vez de aplausos, o que me esperava era a primeira ferida de uma série que mudaria para sempre a forma como eu via o amor, a lealdade e a mim mesma. O salão em Belo Horizonte estava cheio de gente importante, pais orgulhosos, professores renomados, colegas de Lucas que já falavam sobre residências em hospitais de prestígio. Eu entrei tentando acreditar que aquela noite também era minha. Afinal, eu tinha sustentado boa parte daquele caminho. Logo que me viu, Lucas abriu um sorriso, me chamou pelo nome
e me puxou para perto dele. Por alguns instantes, senti um alívio. Talvez tudo o que eu temia fosse exagero. Talvez, enfim, ele fosse reconhecer, diante de todos, o que eu havia feito por ele. Um dos coordenadores pegou o microfone e anunciou um brinde em homenagem à nova turma de médicos. As pessoas bateram palmas e o pai de Lucas foi chamado para falar. Ele falou sobre orgulho, sobre o quanto acreditava no filho, sobre o futuro brilhante que se abria. Enquanto ele falava, eu apertava a mão de Lucas e sentia meu coração bater forte. Eu esperava o momento em que ele me incluiria, o momento em que todo o meu esforço seria reconhecido. Quando o microfone passou para Lucas, a atenção de todos se voltou para ele. Ele começou agradecendo à família, aos professores, aos colegas, falou da disciplina, das noites em claro, da superação. Eu esperava ouvir meu nome, não veio. Ele continuou e o silêncio em torno de mim parecia cada vez mais pesado. De repente ele parou, respirou fundo e me olhou. Senti que, enfim, chegaria a parte em que me reconheceria como parte da sua história. Mas as palavras que saíram da boca dele foram diferentes de tudo que imaginei. Clara fez parte do meu caminho e sou grato por isso, mas agora que começo uma nova etapa como médico, preciso tomar decisões difíceis. Quero que todos saibam que iniciarei minha residência solteiro, pronto para construir uma vida à altura das expectativas da minha carreira. Um burburinho percorreu o salão. Algumas pessoas olharam para mim com pena, outras com surpresa. Eu fiquei imóvel. Ele não apenas terminava comigo, fazia isso diante de todos, como se fosse um detalhe em sua lista de agradecimentos. As frases continuaram ecoando. Alguém à altura do meu status, parceira que me acompanhe socialmente. Cada palavra era como um golpe. Eu não era suficiente, não era adequada. Anos de sacrifício se transformavam em nada diante da plateia que agora esperava para ver minha reação. Levantei meu copo, segurei firme para não tremer e disse em voz clara: "A sua carreira, Lucas, que você receba exatamente o que merece." Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Eu bebi um gole e deixei o copo na mesa. Não chorei, não discuti, não pedi explicações. Apenas caminhei em direção à saída enquanto todos abriam espaço. Naquele instante, uma parte de mim morreu, mas outra começou a nascer. A dor era imensa, mas junto com ela vinha algo novo, a certeza de que eu não seria mais usada. Eu ainda não sabia como, mas aquela noite marcava o fim da mulher que vivia em função dos sonhos de outra pessoa e o início de alguém disposta a lutar pelos seus próprios. Caminhei pelas ruas de Belo Horizonte naquela noite sem perceber o frio nem as pessoas ao meu redor. A humilhação ainda queimava, mas junto dela crescia uma estranha clareza. Eu havia sido descartada diante de todos como se fosse apenas uma nota de rodapé na biografia de Lucas. Só que ele esqueceu de algo. Quem sempre cuidou dos bastidores da sua vida fui eu. Cheguei ao meu pequeno apartamento e fui direto à gaveta, onde guardava pastas com tudo que tinha acumulado ao longo dos anos. Recibos, comprovantes de transferências, contratos de aluguel, inscrições de provas, documentos acadêmicos. Eu tinha arquivado cada detalhe, porque precisava manter controle, já que o dinheiro nunca sobrava. Espalhei os papéis sobre a mesa. A soma era assustadora. Mais de R$ 200.000 destinados a um futuro que não me incluía. Eu já sabia disso. O que não esperava era encontrar algo diferente, algo que poderia mudar completamente o rumo da história. Entre formulários da faculdade, identifiquei a inscrição que eu mesma havia enviado para o curso de medicina. Lembrei do dia em que Lucas
me entregou os documentos, atrasado e nervoso, pedindo que eu resolvesse porque tinha que estudar para uma prova. Revendo agora, notei o detalhe que havia me incomodado na época: a data de conclusão da graduação anterior. No histórico oficial constava maio, mas no formulário enviado aparecia dezembro do ano anterior. Naquele momento, não dei importância. Coloquei um post-it lembrando de corrigir, mas ele insistiu em mandar logo. O erro seguiu para frente e mais tarde se repetiu nos pedidos de bolsa e no registro para o conselho. Eu havia me culpado por meses, achando que era uma falha boba. Só que agora, com distância, entendi a gravidade. A informação incorreta estava registrada em todos os processos oficiais que garantiram a entrada de Lucas na faculdade e depois na residência. Se alguém comparasse os documentos, a inconsistência ficaria evidente, e não era um detalhe qualquer. Tratava-se de uma possível fraude. Ele nunca conferiu nada, confiava em mim para lidar com a papelada. Agora, essa confiança poderia se voltar contra ele. Sentei diante da pilha de provas e senti uma força estranha crescer dentro de mim. Durante anos, Lucas foi o dono da narrativa, o brilhante estudante que se erguia com esforço próprio. Eu era invisível, a mão que empurrava sem ser vista. Mas a verdade estava ali, clara, assinada, carimbada. Ele construiu a carreira sobre documentos que não batiam entre si. Peguei o celular e vi dezenas de chamadas não atendidas, mensagens dele pedindo para conversar, implorando que eu não fizesse escândalo. Ri sozinha. O escândalo já tinha sido feito, só que por ele e diante de todos. O que eu tinha nas mãos não era vingança barata, era justiça. Fechei a pasta, respirei fundo e percebi que não precisava correr. Eu tinha tempo, tinha provas, tinha algo que ele nunca esperaria. O poder de decidir se aquele erro passaria despercebido ou se viraria o início da queda de um homem que acreditava estar acima de mim. Naquela madrugada, pela primeira vez em anos, dormi sem o peso de contas ou de turnos duplos. Dormi com a sensação de que, finalmente, quem iria perder o sono seria ele. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de mensagens de Lucas. Chamadas perdidas, áudios longos, desculpas improvisadas. Apaguei tudo sem ouvir. A noite da formatura tinha deixado claro: eu nunca teria espaço na vida dele, apenas utilidade. E eu havia decidido que essa utilidade agora seria a ruína que ele mesmo cavou. Peguei a pasta com os documentos e liguei para o Conselho Regional de Medicina. Expliquei que, auxiliando Lucas na organização dos papéis, encontrei uma divergência entre o histórico oficial e a inscrição aceita pela faculdade. A atendente pediu que eu fosse até o setor responsável naquela mesma tarde, levando os comprovantes. Aceitei sem hesitar. Em seguida, telefonei para o hospital onde ele faria a residência. Falei com a coordenadora, que me ouviu em silêncio antes de responder com firmeza. Isso é muito sério. Se houver problema na documentação, ele não pode assumir o cargo. Anotei o horário da reunião e desliguei. À tarde, sentei diante de uma funcionária do conselho. Entreguei cada cópia, mostrei a inconsistência, expliquei que sempre fui responsável pela parte burocrática porque Lucas dizia não ter tempo. A mulher folheou os papéis com atenção e anotou tudo. Vamos abrir investigação. Enquanto não houver esclarecimento, a licença dele ficará suspensa. Suspensa. A palavra soou como um martelo batendo na mesa. Pela primeira vez, o futuro dele não estava garantido. Saí dali com as pernas firmes, segura de que estava apenas mostrando a verdade. Na mesma noite, o telefone tocou. Era ele. Atendi e, do outro lado, a voz já não tinha a arrogância da formatura.
soava apavorado. Clara, o que você fez? O hospital ligou, o conselho também, eles estão bloqueando tudo. Eu só relatei um erro, respondi calma. Erro que você nunca se preocupou em corrigir. Isso pode arruinar minha carreira. Você não entende. Eu entendo melhor do que ninguém. Passei 4 anos sustentando seu sonho. Agora você vai enfrentar as consequências de ter me usado como secretária e depois me descartado em público. Ele ficou em silêncio. Ouvi sua respiração pesada, depois uma súplica. Eu posso pagar você de volta, todo o dinheiro, com juros. Só me ajude a consertar isso. Fechei os olhos e sorri. Não pelo dinheiro, mas pela inversão. Durante anos, eu implorei por reconhecimento. Agora era ele quem implorava. Não é sobre dinheiro, Lucas. É sobre respeito. E isso você nunca soube me dar. Desliguei. Passei o resto da noite revisando os papéis, organizando provas. Pela primeira vez, não sentia medo do futuro. Quem tremia era ele. Enquanto eu preparava minha nova vida, ele corria atrás de um passado mal construído. O homem que me chamou de peso agora tinha a própria carreira ameaçada pelo detalhe que ignorou. E eu, que ele considerava invisível, tinha se tornado a única pessoa capaz de revelar quem ele realmente era. As semanas seguintes foram marcadas por silêncio e tensão. Eu segui trabalhando, mas cada vez que ligava o celular, havia dezenas de mensagens não lidas. Lucas alternava entre promessas, ameaças e súplicas. Em todas, a mesma urgência. Que eu voltasse atrás, que dissesse ao conselho que fora apenas um mal-entendido. Eu não respondia. 2 meses depois, recebi uma ligação de uma funcionária do hospital. A residência de Lucas tinha sido oficialmente cancelada. Poucos dias depois, soube que o conselho havia concluído a investigação. A licença, recém-conquistada, foi cassada por divergências documentais e suspeitas de má-fé. Ele poderia recorrer, mas o processo era longo e manchado pela desconfiança. A notícia correu rápido. Colegas que antes o aplaudiam agora cochichavam. Famílias que o viam como exemplo começaram a tratá-lo como decepção. O médico promissor havia perdido a credibilidade antes mesmo de atender o primeiro paciente. Enquanto isso, eu respirava aliviada. Consegui reaver parte do dinheiro que havia investido, suficiente para dar início a um antigo sonho: abrir uma pequena livraria-café no centro de Belo Horizonte. Era simples, mas era meu. Entre estantes, livros usados e conversas com clientes, encontrei uma paz que desconhecia. Certo dia, recebi a visita de Rebeca, prima de Lucas, uma das poucas que tinha se mostrado solidária. Sentamos e ela contou que ele trabalhava agora vendendo equipamentos médicos. Ganhava o suficiente para sobreviver, mas parecia apagado, como se tivesse perdido algo essencial. Ouvia em silêncio e percebi que não sentia ódio nem prazer com a notícia, apenas indiferença. Rebeca me olhou com curiosidade. Você conseguiu perdoá-lo? Pensei antes de responder. De certa forma, sim. Não porque ele merece, mas porque eu mereço ficar livre. Guardar rancor só me manteria presa a ele. Quando ela foi embora, fiquei sozinha entre os livros e percebi o quanto havia mudado. Não era mais a mulher que se escondia atrás do sucesso de alguém. Era dona da própria história. Meses depois, um professor universitário que frequentava minha livraria me convidou para jantar. Aceitei sem pressa, sem expectativas exageradas. Pela primeira vez, senti que alguém me enxergava não pelo que eu podia oferecer, mas pelo que eu era. Ao me arrumar naquela noite, olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não porque estivesse mais bonita ou mais forte, mas porque finalmente havia aprendido a valorizar a si mesma. Lucas
tinha tentado me reduzir a nada, mas foi nesse processo que descobri o quanto eu era capaz de ser tudo. A vida não me devolveu os anos de sacrifício nem o dinheiro investido, mas me deu algo maior, a consciência de que nenhuma conquista vale a pena quando construída sobre o desprezo por quem está ao nosso lado. Lucas aprendeu isso da pior forma. Eu aprendi do jeito mais libertador. E hoje, cada vez que abro a porta da minha livraria e vejo pessoas entrando, sinto que construí algo verdadeiro. Não precisei de títulos, status ou aprovação de quem me humilhou. Precisei apenas acreditar que eu também merecia um futuro digno. A melhor vingança não foi destruí-lo, foi me tornar alguém que ele jamais imaginou que eu pudesse ser.